Saúde da Mulher, seu podcast com Dr. Leandro Costa. Bom, hoje vou bater um papo aqui com o André Lage. André é anestesista e trabalha com a gente na equipe já tem bastante tempo. E o motivo de eu ter trazido o André aqui hoje, ele vai saber disso, é porque diversas vezes quando a gente vai fazer uma cirurgia, a paciente não está preocupada com a cirurgia. Ela tem mais medo da anestesia do que da própria cirurgia. E mal sabe ela que a anestesia é um procedimento que hoje em dia, com toda essa evolução, é um procedimento muito seguro, né? Elas não sabem qual é o tipo de anestesia, é aquela nas costas, é aquela que vai ficar entubada. Uma coisa que eu reparo muito é que hoje em dia, depois que teve a pandemia, as pacientes associam a intubação orotraqueal, né, ficar entubada, à gravidade. E não tem nada a ver, né? A gente vai desmistificar essas questões aí hoje. Então, trouxe o André aqui para poder falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? Assim, como é feita a anestesia para o nosso procedimento, cirurgia de endometriose, que são geralmente cirurgias complexas, né? E as cirurgias que a gente faz em outros aspectos também, mioma, pólipo, tem cirurgias que são anestesias mais complexas, cirurgias que usam anestesias combinadas, a RAC mais geral, outras são só sedação. E aí a gente vai poder falar e discutir um pouquinho sobre isso para que as pacientes tenham um pouco de conhecimento, né? E na hora de chegar para operar não estejam com tanto medo assim. Tudo bem, André? É um prazer estar hoje aqui para falar um pouco sobre esse assunto. E, sem dúvidas, independente do contexto, qual clínica cirúrgica, as pacientes, na sua grande maioria, o maior receio é, sim, a anestesia. E o primeiro contato que nós temos com a paciente, do médico anestesista com a paciente, em geral, é na entrevista pré-anestésica, que é feito alguns dias ou semanas antes do procedimento cirúrgico e também no dia do procedimento, algumas horas antes de iniciar o procedimento. Essa entrevista é essencial porque permite ao médico anestesista conhecer a história médica da paciente, o histórico médico, suas comorbidades, uso de medicamentos, alergias, cirurgias e experiência que a paciente teve nos outros procedimentos cirúrgicos. Ela também permite que a gente faça orientações de segurança, como o jejum pré-operatório, essencial para a segurança do procedimento, suspensão de medicamentos quando necessário, e assim mesmo, até mesmo a conhecer a técnica anestésica, discutir com a paciente a técnica anestésica mais apropriada. E só a entrevista pré-anestésica por si só é capaz muitas vezes de reduzir consideravelmente o receio, o medo da paciente a ser submetida a um procedimento anestésico. E atualmente realizamos os procedimentos em hospitais com segurança, com infraestrutura necessária para realizar o melhor e o mais seguro para as pacientes, né? Em relação à técnica anestésica, tudo de fato depende da paciente, ela é sempre individualizada, a técnica anestésica. Então depende muito realmente da paciente, de quais são as suas doenças, qual é o porte cirúrgico, complexidade, qual é o desejo da paciente, sempre é levado em consideração também na hora de se decidir a técnica anestésica, principalmente nessas cirurgias minimamente invasivas. Uma coisa que eu já queria deixar claro, né, que ele acabou de dizer, a culpa da paciente ficar em jejum é do anestesista, tá, Sim. gente? Então, já estou me eximindo aí dessa culpa, porque quem deixa a paciente em jejum, pergunta a idade, tudo isso é o anestesista. Então, o cirurgião não tem culpa nesse pedaço aí, tá? Só para deixar claro. Infelizmente, temos que ser pela segurança, prezando sempre pela segurança, temos que ser indelicados a esse ponto. Perguntar o peso, perguntar a idade e perguntar também quando foi a última refeição. Já diria os antigos que os únicos que se preocupam se a paciente comeu algo é a sua mãe e o anestesista. Mas é sempre pensando na segurança do procedimento da paciente. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, né, é que para qualquer cirurgia, independente do corte, né, a gente costuma pedir um risco cirúrgico e que é composto esse risco, né, por alguns exames e uma avaliação, né, pode ser do cardiologista ou do próprio anestesiologista. A gente marcava aqui com a própria equipe, né, porque já criava um vínculo com a paciente e a equipe. E esses exames que são feitos antes para segurança, eu queria que você comentasse
que é necessário fazer, por que a gente faz esse tipo de exame, né? Para a gente ter segurança no dia aí do nosso procedimento. Bem, assim como a técnica anestésica, os exames pré-operatórios, o risco cirúrgico, ele também é individualizado. Então, dependendo da complexidade da paciente, a gente solicita alguns exames, que são exames baseados, no geral, na recomendação da Sociedade Americana de Anestesia. Então, no geral, exames de sangue, realizado para praticamente a maioria dos procedimentos que a gente realiza em centro cirúrgico, né? E para alguns casos específicos, eletrocardiograma, radiografia de tórax, uma avaliação, como o Dr. Leandro falou, a avaliação pelo cardiologista ou até pelo médico anestesista, para ver se a paciente está apta a realizar o procedimento. Tá? Basicamente é uma avaliação cardiológica, avaliação dos órgãos vitais da paciente, para saber que a gente de fato vai conseguir colocar a paciente sempre, novamente, prezando pela segurança do procedimento. Às vezes a paciente não sabe, mas tem pressão alta, tem alguma alteração. A gente às vezes descobre isso no pré-operatório, né? Dúvidas. Alteração de tireoide, algumas coisas eletrocardiográfica, de tireoide, nem sabia que tinha aquele problema, a gente vai operar e descobre que a paciente tem algum problema. Precisa, às vezes, adiar a cirurgia até resolver, controlar a pressão. Então, não é incomum a gente descobrir coisas que a própria paciente não sabia no momento que a gente vai submetê-la a um procedimento cirúrgico. É bem frequente, inclusive. E bem mais do que a gente gostaria, né? Exatamente. Sinal de que a gente se cuida pouco. Exatamente. Mas voltando àquele aspecto que a gente falou, né, sobre o momento da pandemia, onde que as pessoas passaram a associar a intubação com paciente em estado grave, né, crítico, e a gente sabe que não é assim, né, a intubação, no nosso caso de cirurgia laparoscópica ou robótica, a intubação é necessária porque a gente usa um gás dentro da barriga, senão o paciente ia ficar com desconforto na hora de respirar, né? Isso que a barriga é um lugar onde não existe um espaço, a gente cria esse espaço através do gás, que é o CO2, que a gente insufla dentro da barriga. E aí essa distensão da barriga, a gente poderia talvez associar a uma mulher grávida, né? Que teria um pouco mais de dificuldade de respirar. E isso durante a cirurgia não é uma coisa que a gente deseja. A pessoa já está passando pela cirurgia e ainda tem que ficar desconfortável ali durante a cirurgia por causa da dificuldade de respirar como se estivesse grávida. Como é que você pode elucidar aí pra gente esse tipo de situação? Então, vamos lá. Na cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica, que é o nosso dia a dia, que é a cirurgia em que a gente mais realiza, ela, para se tornar segura, né, de fato, a gente precisa proceder à intubação, né? Isso é feito com o paciente já dormindo, tá? Ela vai estar já em um estado em que não vai se lembrar desse momento, tá? E ela é por segurança, pelo fato tanto da insuflação de ar, da insuflação de gás dentro do abdômen, que tornaria muito desconfortável realmente a paciente, até mesmo teria uma dificuldade grande de conseguir respirar com esse gás que faz uma pressão no pulmão e com isso dificulta, né? E tornaria a sensação ruim da paciente nesse momento. Portanto, a gente realiza assim como a posição cirúrgica nesses procedimentos. Isso, né? A posição cirúrgica para as cirurgias em que é necessário acessar órgãos na região pélvica, a realização desses procedimentos ele é realizado em Trendelenburg, que é basicamente de cabeça para baixo. Né? Então, não tão de cabeça, vamos elucidar melhor isso daí. Com a cabeça mais alta, mais baixa do que a pelve, isso. Porque a gente precisa que as alças do intestino, que elas são soltas dentro da barriga, né, que elas caiam para a parte mais alta, liberando ali o acesso nosso até os órgãos pélvicos, né? E é importante ressaltar que esse posicionamento cirúrgico também é feito com a paciente já dormindo. Então, o paciente não lembra, não presencia nada desse momento do posicionamento, dessa posição em que a cabeça está um pouquinho mais baixa que a pelve, né? Mas, de qualquer forma, o ponto em que a gente levantou agora, a intubação ela é realizada por segurança, para que a paciente, o ventilador, né, o aparelho de anestesia, possa ventilar, possa fornecer o oxigênio necessário, retirar o CO2 durante o procedimento e é realizado com a paciente já dormindo, não lembra, não vai sentir nada durante a intubação. E é importante frisar que a paciente vai ser extubada ao final do procedimento e também não vai possivelmente se lembrar desse momento, não vai gerar desconforto para ela, tá? Mas ela é intubada e extubada ao final do procedimento. Tá. E por que em algumas vezes
o anestesista ele opta por fazer uma anestesia combinada, né? Às vezes usa a hack, né? Para quem não está muito afeito, é aquela anestesia que é feita nas costas para paciente que vai fazer parto cesáreo, por exemplo. E aí a gente utiliza essa anestesia associada à anestesia geral, né? Por que muitas vezes vocês optam por utilizar essa cirurgia, essa anestesia combinada? Então, na cirurgia laparoscópica, a indicação é de fato fazer sob anestesia geral. Tá? A técnica combinada, ela depende muitas vezes da complexidade cirúrgica, por exemplo, em pacientes com endometriose, da extensão da doença, né? Na necessidade de manipulação, por exemplo, muitos focos de endometriose, ou pacientes que possuem muitos miomas no útero, em que vai ser necessária uma manipulação mais extensa, ou seja, basicamente, nesses procedimentos, a gente espera um pouco mais de estímulo doloroso no pós-operatório. Então, a raquianestesia, a anestesia peridural, os bloqueios de nervo periférico, eles servem para se associar à anestesia geral para permitir um maior conforto e alívio da dor da paciente nesse pós-operatório, nesse pré-operatório. E também consegue reduzir até mesmo no pós-operatório mais tardio, na medida em que a gente bloqueia o gatilho de dor que é acionado durante os procedimentos cirúrgicos. Então, por isso, e obviamente sempre individualizando, em alguns casos a gente opta por realizar esses procedimentos combinados, mas também com a paciente já sedada, mesmo que vá realizar a raquianestesia, a peridural, diferentemente de um contexto de cesariana, em que a paciente não é sedada, a gente realiza nesses procedimentos com a paciente já sob sedação. Então, a experiência da paciente nesses procedimentos ela é muito melhor do que, por exemplo, uma raquianestesia realizada num contexto de cesariana, em que realmente os pacientes relatam que não foi muito confortável, que se lembram daquele momento e não foi muito agradável. Nesse contexto, fora do contexto, né, de cesariana, a gente faz sob sedação e é muito melhor, é muito mais confortável. Tá? Então, realmente é por esse motivo, para tornar o pós-operatório melhor, mais confortável. Isso é uma preocupação. Assim, eu faço laparoscopia há muitos anos, né? E lá atrás a gente não tinha esse conceito, né, de anestesia preemptiva, de não deixar o estímulo doloroso começar, não é isso? Exatamente. Seria basicamente isso. Exatamente. Você me corrija se eu estiver errado. Então, eu lembro que lá no começo a gente não anestesiava, né? A gente hoje em dia faz anestésico local no lugar que a gente faz a punção, os buraquinhos por onde a gente passa o trocário e passa as pinças, né? Então a gente anestesia com anestésico local essa região, porque a anestesia geral, ela logo que ela cessa, em pouco tempo volta a sentir tudo normalmente, e esse anestésico local ele tira essa sensação de dor, que é um dos pontos onde a paciente sente mais incômodo, né? Por mais que a gente faz cirurgias extensas e a paciente reclama, tô com uma dorzinha no umbigo. Exato. Retira o útero, retira miomas e o que muitas vezes incomoda o umbigo. É exatamente essas incisões pequenas de pele, né? Que você faz só lembrando que é uma incisão de 1 1 centímetro e de meio centímetro na região da linha da cintura, né? Então são incisões bem pequenas e que às vezes é o que incomoda ela no pós-operatório imediato. Quando ela acorda, ela estava sentindo um incômodo ali. E aí, a partir do momento em que a gente começou a utilizar esse bloqueio periférico ali, a paciente realmente refere um conforto no pós-operatório. Ela sai dos pacientes, essas pacientes saem da cirurgia, dormem, ficam lá confortáveis, esquece até que operou e só vai lembrar disso mais tarde quando acordar. É o que nós chamamos de anestesia multimodal. Tentamos por várias vias diminuir, né, reduzir o gatilho de dor, né, o estímulo doloroso e até mesmo reduzir a amplificação. O próprio organismo, quando se gera um gatilho de dor, seja ele qual for, ele tende a amplificar muitas vezes essa dor. Então, por meio da raquianestesia, por meio da anestesia local, nas incisões de pele, a gente consegue reduzir e melhorar muito o conforto da paciente no pós-operatório. E além do tratamento clínico, além da própria psicoterapia, na verdade é uma estratégia... É interessante, porque assim, eu vejo muito, eu acompanho no dia a dia, né? Então assim, no pós-operatório eles entrarem em contato, ver como é que foi a percepção da paciente, se ela precisa de mais algum suporte no pós-operatório, né? Em termos de adequar
analgesia e tudo mais, eu sempre vejo essa preocupação e as pacientes elogiam bastante isso daí, isso deixa aqui meu elogio também, porque faz toda a diferença. Uma coisa também que você falou em anestesia multimodal, e eu sempre vejo o Léo, que é o coloproctologista que opera com a gente, ele sempre bate muito na tecla com os anestesistas, e isso a gente volta na importância, né, de a gente ser uma equipe coesa, né? Em que aspecto? Porque a gente muitas vezes precisa ressecar lesões de intestino ou da bexiga, e se o anestesista não se preocupar como vai ser a evolução pós-operatória dessa paciente, ele pode usar muito derivado de morfina, opioide, e isso daí vai prejudicar lá na frente o trânsito, o intestino vai ficar mais lento, ela vai ter mais dificuldade de evacuar, uma paciente que já vai ter o problema que vai ser a cirurgia, né, que mexeu no intestino, cortou um pedacinho do intestino, e ela vai ainda pela medicação ter algum prejuízo para poder voltar a evacuar normalmente, né? Então, assim, existe sempre esse mito também de que várias coisas podem acontecer no pós-operatório e que tudo é culpa da anestesia, né? Queda de cabelo, por exemplo. Queda exemplo. de cabelo, essa é um clássico, né? Queda de cabelo, meu cabelo caiu, foi da anestesia. Então tem várias lendas, vamos chamar assim, de lendas urbanas, né? Que tudo é culpa do anestesista. Para mim isso é bom, né? Porque não é culpa da cirurgia, não é culpa do anestesista. Então tem que ter um culpado, eu sempre jogo a culpa nele. Mas vamos aproveitar esse momento aqui para a gente poder desmistificar isso daí, que são várias crenças que estão erradas, né, a respeito da anestesia. E eu queria que o André falasse aí, assim, as coisas que ele observa no dia a dia, que são comuns a paciente pensar sobre anestesia e que são lendas urbanas. Felizmente a anestesia evoluiu muito, né? A medicina evoluiu muito nos últimos anos, né? E, de fato, todo medicamento em doses excessivas ele acaba virando um veneno. Então, por isso é sempre importante a comunicação com a paciente, o desejo da paciente, a comunicação com a equipe cirúrgica e, de fato, saber, individualizando, sabendo qual é a proposta cirúrgica, quais são os efeitos colaterais das medicações que a gente está utilizando no dia a dia. E com isso a gente vai individualizando e pesando se faz ou não, sempre pesando o risco-benefício de realizar ou não uma técnica anestésica, de administrar ou não algum medicamento. Então, realmente, tudo depende do contexto, né? Existem vários mitos, realmente, quanto à anestesia, como o próprio fato da queda de cabelo, que é muito sempre relacionado à anestesia, independente qual for, mas, na verdade, ela está relacionada ao estresse cirúrgico anestésico em si, né? Não só a técnica anestésica, a anestesia que é realizada. E receios quanto à anestesia existem vários. As pacientes realmente existem medos de não dormir, por exemplo, no intraoperatório, de sentir tudo que está acontecendo no intraoperatório. Esse é um medo frequente em que a gente encontra no nosso dia a dia. Tem até um filme que trata disso, né? Recall, que é o nome desse evento, né, que pode acontecer. Mas hoje em dia, por exemplo, temos aparelhos que a gente consegue monitorizar nível de consciência, ou seja, garantir que a paciente está realmente dormindo durante a cirurgia. Esse é um dos receios das pacientes. Então, assim, hoje em dia, com o avançar das tecnologias dentro da medicina, a gente consegue, muitas vezes, realmente adequar o procedimento, adequar a técnica anestésica para o procedimento, para a paciente, e com isso melhora muito a experiência, melhora o conforto, e melhora o pós-operatório da paciente, assim como a segurança no intraoperatório também. E eu, assim, aproveitando esse gancho, eu acho que muitas vezes quando a gente fala, eu opero em tal hospital, e a paciente fala, mas meu plano não dá direito, se eu não me opero em tal lugar, com o passar do tempo, né, a gente vai dando cada vez mais valor a esse tipo de coisa. Se a gente tem a tecnologia e a gente disponível, né, a nosso favor, se a gente consegue utilizar, a experiência da paciente ela é totalmente diferente. Por que não usar o melhor que temos? Exatamente. A gente pode utilizar uma cirurgia robótica, a gente pode usar um aparelho que mede o nível da consciência da paciente, se ela está realmente sob anestesia ou não. Todos esses artifícios que a gente usa, sem dúvida, vão dar lá na frente um resultado melhor para a gente.
Fazem toda a diferença. E a segurança, né? Sem falar na segurança. Então, assim, é diferente de você estar, como eu diria, né, puxando a sardinha aí para minha lata, uma medicina de guerra, onde você tem que fazer com o que você tem na mão e você está num lugar onde você tem toda a condição, toda possibilidade de fornecer para o paciente o melhor que a tecnologia tem à disposição. E isso eu acho muito importante, né? Assim, afinal de contas, a gente já está nesse mundo, operando, já nesse mundo que eu digo da cirurgia minimamente invasiva, é para isso. E não tem como a gente pensar em cirurgia minimamente invasiva sem fazer uso de tecnologia, não existe, né? Cada vez surgem novos aparelhos. Antes era um vídeo, eu lembro disso, não vou entregar minha idade aqui porque eu não estou sendo anestesiado, mas eu lembro... Já dá para perceber. Eu lembro que antigamente a gente usava monitores que eram aquelas TVs de tubo ainda, né? A imagem muito ruim, chuviscada, se apertava um bisturi elétrico, interferia na imagem. Hoje em dia a gente tem telas imensas, outro dia 3D. mesmo a gente operou com a tela de 55 polegadas, imagem 3D, igual do robô, né? 3D amplificada. A gente consegue ver vasos assim, nos mínimos detalhes, as fibras nervosas e tudo mais, né? Por que a gente não vai utilizar essa tecnologia que a gente tem a nosso favor, proporcionando um melhor tratamento, né? Assim, ressecções cada vez mais amplas e com mais segurança, preservando o nervo, tirando totalmente a doença. Se a gente tem essa possibilidade, por que não usar, né? E o nosso propósito aqui é justamente fornecer para o paciente uma experiência acima do esperado, né? E um tratamento super top. Assim, a gente quer que ela tenha o melhor que podemos oferecer. O melhor que a gente pode oferecer em termos de tecnologia, de conhecimento, sabedoria, tudo isso está envolvido, né? Então, a anestesia entra com o que ela pode oferecer de melhor, a parte cirúrgica também a gente oferece o que a gente tem de melhor para poder ter certeza de que a gente vai alcançar esse resultado, né? Eu vou deixar aqui ele falar mais alguma coisa, porque eu estou tomando mais o... A seleção do hospital, hoje em dia, ela realmente é essencial, né? A gente não pensa só na infraestrutura que a gente não é hotelaria, né? Não é um quarto bonito, não é só uma cama confortável, uma sobremesa menos. gostosa, não é menos. isso, né? Exatamente. Não só essa infraestrutura, como até mesmo os cuidados no pós-operatório, a equipe médica assistente que vai cuidar da paciente naquele pós-operatório. Então, preparada, com vários fatores que a gente leva em consideração, por isso essa seleção dos hospitais, né? Então, realmente é essencial e isso permite realmente uma experiência muito melhor, uma segurança no pré-operatório, né? Durante a cirurgia, após a cirurgia, que realmente fazemos de tudo para oferecer. Pode ir para casa e colocar a cabeça tranquilo no travesseiro que você fez o melhor. Exatamente. E que a paciente, assim quando a gente for para casa, ela vai continuar tendo o melhor que a gente consegue oferecer atualmente. É isso daí. Então, assim, eu acho que a gente pôde aqui elucidar várias coisas, várias dúvidas que os pacientes têm, né, a respeito de anestesia, por que é o tipo de anestesia mais utilizado, a anestesia geral, e os mitos, né, sobre não ser questão de estar grave ou não, a necessidade de intubar. E espero que dessa forma os pacientes passem cada vez a ter menos medo do procedimento anestésico. O que eu volto a dizer é seguro, as tecnologias que a gente utiliza são de ponta e a gente entrega um resultado excelente realmente do ponto de vista anestésico e o que para mim, enquanto cirurgião, é indispensável, né? Sem anestesia não tem como a gente fazer uma boa cirurgia. Tá ok? Agradecer o André pela disponibilidade aí, pelo bate-papo, sempre bom estar com os amigos aí, apesar de que a gente fica muito junto já durante a semana toda. Então, mais uma oportunidade, né? A gente está aqui agora. Eu agradeço o convite e para os pacientes, né, que vão nos assistir, saber que é essencial aí o contato que a gente tem em relação
a proximidade, né, com o cirurgião, na verdade, a sintonia, isso é essencial, e que o anestesista ele está presente na sala de cirurgia, não só para realizar a anestesia e fazer a paciente dormir durante o procedimento, para aliviar a dor, mas para fornecer a segurança, para monitorizar os sinais vitais, para dar conforto no intro e pós-operatório, aliviar o medo, retirar os receios, tirar as dúvidas da paciente que ela tenha. E, de fato, a anestesia hoje em dia ela é muito mais segura do que já foi um dia. E agradeço o convite e me deixo aqui à disposição, fico à disposição de qualquer paciente que queira de fato tirar alguma dúvida, esclarecer qualquer necessidade em relação à cirurgia, saber também que estamos próximos também no pós-operatório, a grande maioria das pacientes que desejam tem o nosso contato para qualquer ajuste em relação a medicamento, qualquer dúvida que ela queira tirar no seu pós-operatório também. Isso aí, André. Obrigado pela disponibilidade aí. Um abraço. Assim, a gente sabe que você aí com um filho recém-nascido se dispôs a vir aqui conversar com a gente. E eu sou agradecido aí pela parceria, estar sempre junto aí. Muito obrigado. Okay? Agradeço o convite.